Quero apresentar um amigo para a igreja. Ele chama Espírito Santo de Deus. Eu não saio da minha casa sem ele. E eu falo para ele: Senhor, onde eu colocar a planta dos meus pés, que o Senhor esteja comigo. E eu tenho certeza que se Deus permitiu que eu estivesse aqui nesta noite, é porque Ele tem algum propósito. Ele não faz nada sem propósito. Ou é pela vontade dEle, ou é pela permissão dEle. Amém? Eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Essa palavra que eu vou ministrar hoje, Deus falou comigo na quinta-feira de manhã, que é para me entregar essa palavra. Eu só vou transmitir um recado, tá? Fica tranquilo, que Deus tem algo reservado. Desde o início da reunião, Deus já está falando conosco. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 a seguir, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Versículo 20: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer os irmãos e as irmãs da cozinha que prepararam o café para a gente. Que Deus abençoe vocês. A Bíblia fala assim: não desfaleça as vossas mãos, porque toda a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Pois bem, essa palavra vai vir de encontro à tua vida. Abra o teu coração, porque Deus tem algo reservado para mim e para você nesse momento. Mas olhando a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o versículo 18 diz assim: esqueçam o que se foi e não vivam no passado. A Bíblia diz que quando Deus, por intermédio de Moisés, libertou o povo da terra do Egito, resgatou, tirou o povo daquela do Egito e foi conduzir eles para uma terra que manda leite e mel. A Bíblia diz que durante todo esse processo que eles saíram do Egito e estavam na caminhada até a terra prometida, a Bíblia diz: pensa no povo murmurador. Era esse povo de Israel. Pensa no povo que só reclamava e que nada estava bom. Tudo eles reclamavam e diziam assim: quando a gente estava lá no Egito, era melhor, porque a gente tinha que comer, não precisava se preocupar. Nós tinha água para beber, a gente tinha lugar para inclinar a cabeça. Agora a gente está no deserto, tem o que comer, não tem aonde beber água, não sabe onde vai inclinar a cabeça. Mas a Bíblia diz que Deus, ele preparava tudo para eles, que Deus movia tudo. Deus preparava alimento, preparava água, preparava lugar para eles inclinar a cabeça, mas nada estava bom para eles. E eu pergunto para você nesta noite: não viva no passado, porque tem muitos cristãos hoje e nos últimos dias da igreja na terra, tem muitas pessoas que ficam olhando para trás, dizendo: olha, quando eu estava lá no mundo, eu era melhor. O meu dinheiro que eu ganhava no meu serviço
Eu ganhava o dinheiro e o dinheiro sobrava, mas agora que eu estou na igreja o dinheiro não sobra. E muitas pessoas dizem, quando eu estava lá fora do mundo, meu casamento estava melhor, a minha família estava melhor, a minha casa estava melhor, os meus filhos estavam melhor. E agora que eu estou indo para a igreja, parece que é prova todo dia. E Deus está dizendo, não olha para trás. A Bíblia diz que Deus envia os anjos lá em Sodoma e Gomorra, vai até a casa de Ló, tira Ló e toda a sua família e diz assim, Deus vai destruir essa cidade. E Deus vai levar vocês para outro lugar melhor do que essa cidade Deus vai destruir. Mas tem para vocês uma ordenança. Não olha para trás, porque quem olhar vai virar estaca de sol. O povo está saindo, eles estão saindo lá de Sodoma e Gomorra, estão andando. De repente, a mulher de Ló olha para trás, porque eles só carregaram o que eles podiam. Não dá para recarregar tudo, teve que deixar muita coisa para trás. E aí Deus falou, não olha para trás. E ela desobedeceu a palavra e olhou para trás. Ou seja, eu não quero ir para onde Deus falou que é para mim ir, porque eu quero aquilo que eu deixei para trás. E Deus está dizendo, desprenda do passado. Não tem como você viver o novo de Deus preso no passado, preso nas coisas do mundo. E Deus está dizendo, olha para aquilo que Deus já preparou para você. Aleluia. E diz assim o versículo a seguir, continuando nele, na parte dele diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Tem muitas pessoas que estão com a visão limitada. Só enxerga onde os seus olhos alcançam. Mas se você olhar com os olhos da fé, ou se Deus abrir sua visão espiritual, você vai enxergar muito mais além do que os seus olhos podem alcançar. O que Deus já sonhou, o que Deus já preparou para você. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar os planos de Deus para nós não conseguimos enxergar as bênçãos do Senhor, as promessas sendo cumpridas, os milagres do Senhor. Mas Deus está dizendo para mim e para você, vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Então Deus está dizendo para você, Deus tirou você do mundo, lá do Egito, das coisas que não agradavam a Deus. E Deus fez uma promessa para você, várias promessas para muitas pessoas. E Deus está dizendo para mim e para você, que as promessas que Ele fez, vai se cumprir num tempo determinado. Ou seja, as promessas de Deus só cumprem na nossa vida, se nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Se você andar fora do propósito, fora da visão de Deus, fora da palavra, fora da promessa, fora da cobertura espiritual, Deus está dizendo, não vai acontecer nada. Então Deus está dizendo, ei, ouçam a palavra, andem em obediência para que o propósito de Deus, o sonho dele, as promessas dele, a vontade dele e a palavra dele se cumpra na tua vida no tempo determinado. Aleluia. Aí diz assim, continuando, o versículo 19 diz assim, até no deserto eu vou abrir caminho. Deserto é um lugar de incômodo, onde muitas pessoas têm fome e têm sede.
Mas o profeta Amós se refere a esse deserto como um deserto espiritual, da seguinte forma: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra, e não é fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão sedentas de Deus, estão com sede de Deus, estão com fome de Deus, só que muitas pessoas não conseguem se levantar e ir. Muitas pessoas não conseguem caminhar, ou até mesmo dar um passo, ou às vezes não tem força, não tem ânimo, não tem disposição, e muitas vezes não tem coragem. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: o pão da vida chama Jesus Cristo de Nazaré, e o pão representa a palavra de Deus, e a água representa o Espírito Santo. O que você tem, o que você está alimentando aqui nesta noite, a água do Espírito e a palavra de Deus, que é o pão. Quando você sair da porta para fora, leva o que você se alimentou para alimentar aqueles que estão perto de você, para alcançar aquelas vidas que estão sedentas, que estão famintas também de ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos, e tem pessoas que vêm no culto como esse e falam assim: eu ouvi a palavra, foi uma bênção, foi poderosa, mas essa palavra não era para mim. É por irmão, ou para irmão, ou fulano, ciclano, que não estava no culto. Mas se Jesus trouxe você aqui, com certeza é com você que ele está falando. E a Bíblia diz, fala assim, ó: e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ela diz assim também, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os nossos caminhos. É ela que vai guiar você nessa caminhada. É a palavra do Senhor. Aleluia. O que o profeta está relatando aqui é que as coisas que foram realizadas, embora parecendo impossível de serem consideradas como nada, perto daquilo que Deus está prestes a fazer, é algo inédito, extraordinário, maravilhoso. Ou seja, Deus, o profeta está profetizando, está dizendo: esqueça o que estava no passado, senão você não vai conseguir viver o novo de Deus, você não vai conseguir desfrutar a grandeza dele, o milagre dele, a maravilha, o sobrenatural, o novo dele. Então Deus está dizendo para mim, para você: você fica olhando para aquilo que está na sua frente, e você só enxerga prova, luta, problema, dificuldade, deserto, mar. E Deus está dizendo: olha para a cruz, porque é de lá que veio o ânimo, a graça, a disposição para você prosseguir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz assim, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Então Deus está dizendo para mim e para você: se você não comer da palavra, não se alimentar da palavra, você não vai ter força para continuar na caminhada. O que o profeta está querendo dizer é que no Velho Testamento, aonde os judeus andavam, no deserto, não existia um caminho satisfatório. Por quê? Eles estavam em Canaã e eles queriam descer no Egito. Ou seja, eles estão aqui, ó, na casa deles, lá em Canaã, e eles querem chegar no Egito, que é a bateria, longe da bateria, mais ou menos. Aí eles saem, eles não tinham bússola naquela época, não tinha GPS, agora o celular tem GPS, né? Não tinha GPS. E aí eles saíam sem rumo, porque eles queriam chegar do outro lado, então não tinha
andar, andar e andar e continuar andando até chegar na onde eles queriam. Então Deus está dizendo para mim e para você, por mais que você olhe na sua caminhada, ou no destino que Deus tem para você, e você olha, não encontra um caminho satisfatório, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. A Bíblia diz que o caminho largo é o caminho do mundo, o caminho da perdição. O caminho estreito, a porta estreita, é o caminho que vai levar você para morar no céu de glória. E muitas vezes nós sabemos que a gente tem um destino. E a gente tem que chegar, andar por aquele caminho, porque nós temos um alvo. E eu quero chegar naquele alvo. E às vezes nós olhamos para um lado e olhamos para o outro. E muitas vezes nós ficamos no vale da indecisão, pensando, será que eu vou conseguir chegar lá onde Deus quer? Deus está dizendo, é tão simples, é só você obedecer a palavra. Se você obedecer, você vai chegar lá onde Deus quer. Mas se você retroceder, desobedecer, não vai conseguir colher aquilo que Deus já preparou para você. A Bíblia diz também aqui, ó, continuando, no versículo 19 diz assim: até no deserto vou abrir um caminho. Hoje tem muita gente passando deserto. Quero dizer para você que deserto não dura para sempre. Ele tem o dia de começar, mas também tem aqui o dia de terminar. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto para forjar nosso caráter, para nos ensinar a viver na dependência dEle, para nos ensinar a buscar mais a presença dEle. É muito fácil vir num ponto como esse, da glória misturado com aleluia, quando está tudo bem. Até fácil servir a Deus. Mas eu quero ver se você é cristão mesmo de verdade, servo mesmo de verdade, quando você está no deserto. Porque realmente, quando você está tudo bem na sua vida, você é cercado de muitas pessoas. Seu telefone toca toda hora. Aí diz assim que até no deserto vou abrir um caminho. A Bíblia diz que Agar estava na casa, tinha um filho com Abraão chamado Ismael. Na verdade, logo depois que Isaac nasceu, aí o clima não ficou bom lá na casa de Abraão. Aí Agar foi dispensada, ó. Aí Abraão preparou uma bolsinha, colocou pão, preparou o outro de água e colocou água e falou: segue teu rumo, segue teu caminho, ó, e vaza daqui. Pegaram, foram embora, caminhando no deserto. Deserto não tem padaria, não tem shopping, não tem mercado, não tem mercearia. Deserto não tinha um monte de casa que você podia, qualquer coisa, se estivesse precisando, você bater palma, pedir ajuda, não. E ela começou a caminhar com o filho. De repente o pão acabou e de repente a água acabou. E está caminhando. Só que o menino está chorando. Ele quer água, quer pão, mas não tem. Aí a Bíblia diz, para ela não ver o menino morrer, ela colocou ele num lugar debaixo de um arbusto e ela anda com um tiro de flecha longe, bem longe, e vai orar, e vai clamar. Só estava ela e o menino, mais ninguém. Não tinha ninguém para pedir ajuda. Não tinha o telefone para poder ligar ou mandar uma mensagem para alguém lá socorrer. Não tinha ninguém para bater palma numa casa para pedir socorro. Só estava ela e a criança. E ela não queria ver a criança morrer. E ela estava em desespero. E às vezes nós ficamos desesperados. Você vê algo na sua casa, na sua família, e você não sabe como agir, não sabe como enfrentar, não sabe como se posicionar. E às vezes, a maioria, quando está no deserto, só abre a boca para reclamar de verdade. E muitas vezes, quando nós reclamamos e murmuramos, nós entristecemos o Espírito Santo.
Mas tem muitos cristãos que entendem o processo do deserto. Ele aceita o que Deus está fazendo, o que Deus está ensinando. Aí ele toma uma atitude, em vez de murmurar, ele se afasta. E ele vai ter um particular com Deus. E a Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te. A Bíblia diz que ela estava chorando, orando, desesperada, e o filho longe dela. E a Bíblia diz: de repente Deus brada no céu e diz: Agar, por que choras? A criança também estava chorando, viu? E aí Deus disse: eu ouvi o choro do menino. Ela estava ajoelhada, prostrada. Ela se levanta. Não tinha água onde ela estava lá, não tinha água não, viu? Porque ela foi orar lá, pedir para Deus fazer um milagre, porque o menino ia morrer. E de repente, Deus abre os olhos dela. E do lado dela tinha um poço de água. É inacreditável, né? Tem coisa que é só para Deus mesmo. E tem milagre na nossa vida que é só Deus tem poder para mudar, é só Deus que tem poder para resolver, é só Deus que tem poder para operar. O que você pode fazer, você faz. O que a medicina pode fazer, faz. O que o advogado pode fazer, faz. Agora, o que eles não podem fazer, aí Deus entra em ação, aí Deus do impossível opera o impossível da nossa vida. Aleluia. Aí a Bíblia diz, no versículo 19, no finalzinho diz assim: até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. O ermo quer dizer um lugar descampado, um lugar onde não tem habitante, um lugar onde causa medo e causa insegurança. Quantas pessoas estão passando por um deserto e às vezes estão com medo da situação, às vezes estão inseguros, preocupados, e Deus está dizendo para você: descansa, que aquele que prometeu e fez a promessa, Ele garante. Ele está dizendo: acalma o coração. Ele está dizendo: confia. Ele está dizendo: ei, se você soubesse que Ele já preparou, você ia passar por esse deserto dando glória e aleluia, e aí umas rajadas de ministério. Eita, glória a Deus, aleluia! Então Deus está dizendo: ó, o ermo é um lugar que causa medo e que causa insegurança, e muitas vezes nós estamos com medo, porque nós não sabemos como lidar com a situação, nós não sabemos como vencer esse deserto, nós não sabemos como lidar com essa prova. Você bate numa porta, você bate na outra e está tudo fechado, você olha de um lado, olha para o outro, não tem saída, você clama a Deus e parece que o céu tem uma porta de bronze e Deus não se move, não faz nenhum gesto de que está ouvindo, de que vai intervir ou responder a tua oração. Aí o diabo vem, sopra no teu ouvido e diz: desiste, para, não tem jeito, não vai dar certo, isso aí não é para você, você é um perdedor. Aí o Todo-Poderoso vem e diz assim: acalma o teu coração, porque eu sou o Todo-Poderoso, e no meio desse vale, eu, o Senhor, vou manifestar minha glória. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para vocês: não se desespera. Em vez de você ficar sentado com o braço cruzado e empurrado, bravo, Deus está dizendo para mim: se levanta. Olha, quer ver, ó? Pera, deixa eu pegar. Bota a cadeira aqui para mim. Ah, não, coloca aqui para mim, por favor. Pode trazer aqui, por favor. Olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês.
Isso é verdade, é verídico, tá? Todo mundo está vendo eu sentado aqui? Sim ou não? Sim. Vocês estão vendo aí? Ó, quando você está sentado, com o braço cruzado, reclamando de tudo e de todos, aí você diz: nada dá certo na minha vida, eu não consigo, eu não tenho força. Aí você fica reclamando de tudo, reparando tudo, falando de tudo. Aí quando você está fazendo isso assim, sentado, bem folgadão mesmo, o diabo está lá assim, ó. Ele está até vibrando, ó. Ele está dizendo assim: olha, ele está fazendo o que eu quero. E ele está soprando no teu ouvido: fala mais. Aí muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas têm síndrome do pânico, muitas pessoas tentam tirar a própria vida, se suicidar. Muitas pessoas tentam ficar trancadas no lugar, sem conversar com ninguém, sem atender ninguém, sem ter acesso a ninguém. E o diabo está assim, ó. Aí muitas pessoas vêm no culto como esse, falam: eu não tenho força nem para levantar a mão para dar glória, o louvor está cantando, eu não consigo nem me levantar. Mas aí a maioria dessas pessoas, desse tipo de pessoa, não tem uma vida de oração com Deus, não conhece Jesus de verdade, não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque se tivesse atitude, o comportamento é diferente. Aí quando você está sentado, reclamando, prostrado, com o braço cruzado, o diabo está vibrando. Mas quando você se coloca de pé, o inferno se estremece. Ele fica com medo, sabe por quê? Porque o cristão se levantou. E quando ele abre a boca para clamar, algo poderoso pode acontecer. Ou seja, você e eu somos uma bomba atômica. Qualquer momento pode explodir no inferno. Então Deus está dizendo: ei, é tempo de se levantar, é tempo de se colocar na presença, é tempo de buscar aquilo que Deus tem para você. E Deus está aqui nessa noite falando comigo e falando para você: eu estou fazendo uma coisa nova. Aí você diz: eu não estou vendo nada. E quem disse que você precisa ver alguma coisa? Aí tem gente que está assim: eu venho num culto como esse. O grupo de louvor estava cantando aqui. Aí tem pessoa que fala assim: para que eu vou levantar a mão para adorar? Para que eu vou dar glória? Não estou sentindo nada. E quem disse que nós precisamos sentir alguma coisa para glorificar Deus? Quando eu cheguei aqui no culto para a noite, eu achei algo maravilhoso que eu vi aqui. Como que é que você chama? Você está conversando com esse mocinho aí, camisa cor de vinho, faz assim, você? Como você chama? Léo. Léo dele. É Leonardo ou é só Léo? Só Léo. Aí que meu irmão chama Leonardo. Quando eu estava sentada ali com os pastores no cantinho, o grupo de louvor estava ensaiando aqui. Eu vi uma coisa que ele fez aqui. Em 27 anos que eu sirvo a Deus, eu nunca vi nem nenhuma igreja, até hoje que eu passei, 27 anos, nunca vi. Eu fiquei: Jesus, que coisa linda. Eu estava sentada ali, ele chegou, ele entrou, o grupo de louvor ensaiando. Ele foi aqui embaixo, ó, tem um paninho aqui, não sei se dá para ver. Ele tirou o paninho, pastor. Começou, limpou a bateria inteirinha. Tirou todo o pó. Foi? Alguém mandou você fazer isso? Foi até os pés. Foi limpando, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí eu pensei que ia ficar só nos pratos. Não, ele fez a bateria inteira. Aí depois ele sentou lá, naquele banquinho, dobrou o pano, bonitinho, e guardou aqui debaixo. Eu falei: Senhor, que atitude, que zelo pela casa de Deus, por um instrumento.
Porque realmente, às vezes nós vamos pregar em algumas igrejas aí, tem bateria, instrumento que está cheio de teia de aranha, cheio de pó, tudo guardado, tudo de qualquer jeito. E eu disse para a pastora Nair, eu estou maravilhada com o cuidado, com o zelo dos irmãos, do corpo de obreiro da igreja, do pastor com a igreja. É só um templo de 4 paredes, mas ele está cuidando, porque aqui é a casa do Senhor. Então Deus está dizendo para mim e para você, pegando o gancho daquele jovem lá, do exemplo que ele tem em cuidar da bateria, em zelar dela, em limpar ela, polir ela, Deus está dizendo para mim e para você, cuida daquilo que Deus já te entregou. Zela, cuida com carinho, porque nós estamos acostumados a tratar tudo de qualquer jeito, a fazer tudo de qualquer jeito. E Deus está dizendo para mim e para você que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Pode subir, pastor. Deus é um Deus de milagre. E Ele está dizendo que Ele abre caminho no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Deus está dizendo que no deserto Ele abre caminho. E no versículo 21, não. E o versículo 19, no finalzinho diz assim, que no deserto Deus abre caminho. E esse deserto Ele faz riacho de água. Ele tira toda a sequidão. Então Deus está dizendo para você, se alegra com tudo que Deus já está fazendo na tua vida. E fica ainda mais enxertado na videira. Porque a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra dele se cumprirá na nossa vida. Amém?